Olá, pessoal. Acho que meu óculos vai dar reflexo, vou tirar. Tudo bem? Conforme o combinado, toda quinta-feira nós temos live. Então, nessa live a gente tem a proposta de passar conhecimento, de trocar ideias, de responder a perguntas dos nossos queridos alunos, que são profissionais da área da estética. Então, quem está entrando aí, boa noite, porque já passou das 18, acho que já são 18 horas. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Nós estamos vivendo aí um momento difícil na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional. Oi pessoal, mas é um momento para a gente se unir, para a gente tentar trabalhar junto, da gente tentar aprender mais. Vou falar para vocês que eu não tenho parado um segundo, nem dentro de casa, principalmente dentro de casa, gente, não é fácil. E estou indo trabalhar sozinha. Não estamos atendendo, não estamos dando curso, esperando aí as novas recomendações dos profissionais aí da saúde, esperando o decreto se firmar, se não vai ter mudança. Em Londrina, se não tiver mudança, a partir do dia 6, está autorizado o funcionamento de alguns espaços, de alguns estabelecimentos, desde que com todos os cuidados. Então, nós estamos aguardando. E com quem nós tínhamos compromissos já nós entramos em contato hoje. Mas quem tem interesse, né, em algum curso, alguma videoconferência, algum curso individualizado, nós estamos começando a negociar algumas situações. Hoje nós vamos falar sobre o melasma. Daqui a pouquinho eu vou convidar a doutora Natália Ribeiro para compartilhar comigo um pouquinho falando sobre o melasma, que é um tratamento muito difícil, mas antes eu quero convidar vocês que estão aí para entrar no nosso site que está sendo reconstruído, eduque.com.br. Nós estamos ali com várias páginas e nós estamos inserindo ali uma página de cursos online. Nós vamos ter ali uma plataforma com vários vídeos que são gratuitos, vários vídeos para os alunos poderem entrar, poderem assistir. Nós temos ali vários sobre o melasma, que estará entrando no ar daqui uns dias. É só você entrar lá, se inscrever para você poder ter acesso. E alguns cursos online também. A partir da semana que vem nós teremos a imersão em mesoterapia, com tratamento e dicas valiosíssimas para gordura localizada, para papada e para tratamento do envelhecimento, inclusive com prática. Quem tiver interesse, a gente vai estar entrando já, semana que vem já está no ar. Nós temos também um curso de tratamento de papada especificamente, com prática também, e estamos aí, cheio de conteúdos novos que a gente vai estar lançando aí toda semana. Então, boa noite para quem está entrando agora, convida seus amigos para participar. A gente quer falar alguma coisa sobre o melasma, trazer um pouquinho sobre o tratamento, sobre o que pode e não pode fazer. Tudo baseado em estudos científicos, nada no nosso achômetro. Hoje eu li um negócio bem interessante de pessoas que usam bicarbonato de sódio para o melasma. E eu já vi cada coisa que vocês não acreditam. Então, a gente precisa conhecer a cabeça da nossa cliente que tem melasma. Esse é o primeiro passo. Então, eu vou chamar aqui a Natália. Acho que ela já entrou para participar comigo. Vamos ver se a gente vai conseguir uma boa conexão hoje, sem eco. Tudo bem, pessoal? Sabe o que eu queria? Oi, Natália. Olá! Tudo bem? Eu queria que vocês colocassem as perguntas de vocês
Eu tenho algumas aqui, que são as perguntas mais comuns que a gente tem recebido, mas eu queria que vocês colocassem as perguntas de vocês, das clientes de vocês. Esses dias nós demos uma palestra sobre o melasma e os profissionais participaram bastante, perguntaram bastante, tiraram dúvidas de tratamentos. Às vezes um tratamento que você está fazendo não está vendo diferença. Aproveitar para perguntar aqui agora, para tirar suas dúvidas. E quem sabe, né? Poder trabalhar um pouquinho melhor, atender um pouquinho melhor. Isso mesmo, e ter melhores resultados, né? Com essa afecção que é tão difícil, mais possível de se tratar. Olá, pessoal, boa noite a todos. Oi, Poliana, tudo bem? É um prazer estar aqui novamente. A gente já selecionou várias perguntas que já enviaram, né? Desde o dia que a Poliana divulgou o tema dessa live de hoje. Hoje eu vou estar aqui fazendo mais as perguntas, a Poliana vai estar contribuindo, eu vou estar complementando, mas o intuito da live sempre é passar conteúdo, né? Informar vocês que são profissionais, que atuam na prática clínica e que muitas vezes ficam com dificuldades. Então, o que a Poliana acabou de dizer é verdade. Enviem as dúvidas que vocês têm na prática de vocês, no dia a dia de vocês. Se a gente puder contribuir, vai ser um prazer. Por isso que nós fazemos essas lives, né? É para isso mesmo. É o intuito da Eduque e nosso. E eu queria, assim, sugestão para novos temas. A gente já tem temas estabelecidos, mas a gente pode mudar. Se tiver algum tema diferente, que a gente vai colocar essas lives também no nosso site, para quem perdeu as outras. A gente teve uma live de HPI, hiperpigmentação pós-inflamatória, que deu assim, bastante gente, muitos profissionais mandaram mensagem até agradecendo, porque disse que foi muito instrutivo, ajudou bastante. Então, assim, você tem algum tema aí na sua prática clínica que a gente poderia falar, que ajudaria nos seus atendimentos, melhoraria, se tem dúvidas, vamos elencar aqui quais são as lives, né? A gente fez uma live sobre ozonioterapia, foi muito bom também, sobre intradermo pressurizada. E a gente tem procurado, né? A gente quer fazer uma live sobre camuflagem de estrias e olheiras. Isso, de estrias e olheiras. Quem quer algum assunto diferente, de acordo com aquilo que a gente trabalha, manda pra gente, tá bom? Isso mesmo. Isso, então, Natália. Vamos dar início. Primeira pergunta que mandaram na verdade, a dúvida é: o que é um melasma? O que é uma HPI? Apesar da gente ter falado de HPI semana passada, mandaram essa pergunta. O que é uma melanose? Então, assim, acho que algumas dúvidas vieram justamente na diferenciação dessas afecções. Bom, o que nós temos de manchas na literatura está descrito como discromias. As discromias, elas podem ser hipercrômicas, pode ser uma mancha hipercrômica, que é quando a mancha é marrom, não importa o tom do marrom, mas ela é marrom, ela é mais escura do que o tom da pele. E nós temos as hipocromias, que são as manchas hipocrômicas, que é quando eu tenho uma mancha branca. Vou dar um exemplo de uma hipocromia. Aquelas manchinhas de braço, aquelas bolinhas brancas que dá no braço, principalmente no processo do envelhecimento, de mulher. Quanto mais branca for a mulher, quanto mais baixo for o fototipo, mais tem. Essas manchinhas brancas, elas chamam leucodermia gutata. Elas não têm cura, é morte de melanócito. Eu posso ter até uma hipocromia e não chegar a desenvolver uma acromia, que é quando é um branco total sem retorno. Mas eu posso ter uma hipocromia transitória, ou do tipo, tem uma mancha branca, mas eu consigo com o tempo ir voltando e pigmentar aquela área. Mas quando já é uma acromia,
que é o caso da leucodornia gutata, já nós não conseguimos resposta. O que nós estamos agora na escola testando é pigmentar as acromias. Já que nós estamos trabalhando tão forte com as camuflagens, nós estamos usando pigmentos que são translúcidos, que são hidrofílicos, que são próprios para uma camuflagem com segurança, uma cobertura da pele com segurança. Nós estamos fazendo alguns testes para trabalhar essas acromias. Inclusive, eu quero fazer no meu antebraço, porque eu tenho... Faremos, em breve. Do sol. Isso acontece muito assim, lá depois dos 30 é mais comum, mas tem mulheres muito brancas que têm, assim, hábitos de vida muito... às vezes moram numa região muito quente, de muito sol, como, por exemplo, Mato Grosso, Rondônia, né? Essas pessoas com 20 e poucos anos já vão ter essas acromias ou essas hipocromias. Dentro das hipercromias, que são as manchas escuras, marrom, castanha, nós temos, então, as manchas do sol, que são as dermatoses solares, que elas podem acometer a região facial, elas podem acometer a região aqui de colo, é muito comum aqui nessa região, né, em cima do ombro, que são aquelas hipercromias que a literatura chama de spot. O que é um spot? É uma bolinha. Então, toda mancha que você vê que é um formato de bolinha, que é um spot, é uma mancha do sol. E ela começa como uma efêmide, como uma sarda, né? Um pinguinho ali, um pingo no i, eu falo. E aí, com o passar dos anos, de tanto isso expondo a radiação solar, essa efêmide vai se transformando num lentigo. Então, ela vai crescendo. Ela era um pingo, agora ela é uma bolinha marrom. E esses lentigos, então, eles podem começar como uma sarda e ir crescendo, né? Então, a gente vê muito isso em mulheres de 60 anos, mulheres que tomaram muito sol, às vezes, com 50 anos, mas eles são em algumas áreas da pele, né? Não é uma mancha como é a da mão. A mancha da mão também é uma dermatose solar, mas ela é chamada de mancha senil, tem um outro nome. É comum na mão e subir para o antebraço, só que aqui os spots, eles são agrupados, eles não são spots isolados. Então, eles são em grande número. Então, assim, começa com 1, 2, daqui a pouco você vê 10, daqui a pouco você vê 20, daqui a pouco você vê 50 e lota mesmo, enche essa região de spots. São manchas senis, são dermatoses solares, mas ela tem uma característica um pouco diferente, por isso que a gente chama de spots agrupados. Todas essas manchas que são spots, elas são manchas do sol, tá? Então, a gente tem que tratar elas como mancha do sol. Um outro tipo de mancha que nós temos de hipercromia é o melasma. O melasma, ele não é uma mancha do sol, ele não é um spot. A literatura chama o melasma de mancha tipo panos, entre aspas, panus, com U. E é mesmo como se fosse um tecido, como se eu tivesse um pedaço de retalho recortado, mal recortado, com as bordas irregulares. E esse pedaço de retalho, ele está ali em algum lugar, dependendo do formato do rosto que a gente tem. Então, por exemplo, o melasma, ele não é uma bolinha. E o melasma, ele incide em qualquer época da nossa vida. Não está relacionado ao envelhecimento. Está, sim, relacionado à radiação solar, à radiação das luzes. Tem vários fatores que vão incentivar a ter essas manchas. O melasma. Mas o melasma, ele começa em alguma região. Ele escolhe uma região para começar. Então, normalmente, eu tenho melasma, por exemplo, começou na bochecha. Muito comum aqui nessa região. Quando ele é nessa região, ele é bilateral. Então, você vai olhar, você tem um retalho aqui, tipo panos, desse lado, e você tem outro parecido com o do outro lado. Não é exatamente igual, mas é bilateral.
Você não Uhum. cuidou, esse melasma ele começou nessa região, ele pode depois ele acometer outra região. Então eu posso, por exemplo, ter no buço, né? Ou eu Uhum. posso começar no buço e no outro ano eu ter nas bochechas, né? Eu posso ter na testa, em cima da sobrancelha, em cima do nariz, aqui na Que... região mictoniana, aqui na região central, na minha bochecha. Eu posso ter um melasma no colo. A literatura descreve melasma no colo e descreve melasma no Uhum. braço. Não é tão comum. É mais comum na região da face o melasma. Porque nós temos muito mais melanócitos na face do que no corpo. Uhum. Então, a população de melanócitos por milímetro quadrado na face é simplesmente o dobro do que nós temos no corpo inteiro. Então, o melasma é uma afecção que acomete um número muito grande de pessoas. 90% dos indivíduos acometidos são mulheres, somente 10% são homens. E isso se dá, na maioria das vezes, pelos fatores hormonais da mulher. Né? Isso já entrei nos fatores, né? Porque eu já emendei. Já, E já aí, entrou na fisiopatologia, já. o melasma, ele vai, então... Quando você não cuida, chega uma época da sua vida que você tem mais melasma no rosto do que pele sem melasma. Por falta de Sim. cuidados, né? É o que a E literatura chama daquele melasma universal, né? Que já tomou conta. uhum, E, infelizmente, tem acontecido muito, né? Pacientes relativamente jovens, chegando na clínica com um melasma inteiro, pegando a face toda, né? Então, a gente sim. tem visto pessoas de 40 anos que já têm um melasma. Claro, normalmente são pessoas que tiveram aí uma acne intensa, são pessoas que se expuseram de forma inadequada ao sol, mas a gente tem bastante também pessoas que foram se tratar o seu melasma, que era pequeno, e o tratamento acabou levando a uma extensão e uma evolução desse quadro. Tem perguntas sobre isso já já também. Eu considero assim que a falta do conhecimento faz com que o profissional piore o melasma das pessoas. Isso eu tenho visto muito. A falta do conhecimento. Então, eu acho que o conhecimento é tudo hoje para Tudo. você realizar um bom tratamento. Quando você não tem E o conhecimento e você não estuda aprofundadamente, você não tem essa noção. E aí você exato. está oferecendo para sua cliente um tratamento e você está pensando que esse tratamento é o melhor para ela, mas não é. Então a gente precisa Uhum. saber o que fazer, mas principalmente o que não fazer nunca, né? Porque E eu piora costumo o dizer melasma. que o profissional ele tem que cada vez mais compreender melhor os aspectos fisiológicos que desencadeiam as instalações das desordens, das afecções estéticas, das patologias, porque se ele não compreender a fisiologia normal e a fisiopatologia de cada uma das desordens que ele quer trabalhar, ele não vai ter sucesso. Sim. Porque se a gente E hoje compreender, em a gente dia não faz consegue sentido, criar um né? Porque a raciocínio. gente tem A tudo gente na mão para consegue criar um estudar, né? raciocínio. Exatamente. A gente tem Quando muita eu facilidade comecei a de. trabalhar, fazia sentido, porque eu falo que eu fazia coisas que eu não faço mais. É. Lá no passado, 30 anos atrás, eu tenho algumas coisas que eu não faria hoje. Mas a gente não Exato. O tinha que era essa gama de estético 30 anos conhecimento, né? atrás? É, exatamente. E aí uma pergunta que fizeram, né? Porque todo mundo acha o melasma um bicho de sete cabeças, e realmente, né? É muito complexo, mas eu confesso para vocês, eu brinco, eu e a Poliana lá na clínica e na escola, que a gente gosta de pepino, né? A gente não gosta daquilo que é tranquilo, fácil, a gente gosta de resolver problemas. Então a gente gosta muito de tratar melasma.
E eu fico bem feliz quando chega um melasma para mim, sabendo que vai ser desafiador, que eu também dependo do meu cliente para que tudo corra bem, de acordo com a minha proposta de tratamento, mas eu gosto muito. Mas algumas pessoas não gostam. Por quê? Porque nunca tiveram uma boa experiência, porque talvez nunca tenham trabalhado da maneira mais correta, trabalhando em cima desse raciocínio clínico, levando em consideração a fisiopatologia dessa afecção. Poliana, melasma tem cura? A risadinha. Não, melasma não tem cura. Essa é a primeira coisa que a gente precisa saber, né? Pensando que ele não tem cura, a gente tem que saber como aborda o cliente no momento da avaliação. O melasma é uma afecção crônica. E por que que não tem cura? Porque nós, quando a nossa pele chega a manchar, essa pele, ela já está com os melanócitos altamente estimulados demais. Eles estão hiperprodutivos, eles estão metabolicamente ativos. E como esses melanócitos estão metabolicamente ativos, eles estão produtivos demais. Então, eles estão o tempo todo produzindo melanina. E pelo fato deles estarem o tempo todo produzindo melanina, eu não consigo regredir isso da noite para o dia. Eu consigo melhorar, eu consigo inibir, eu consigo reduzir essa hiperprodução, mas eu não consigo recuperar o melanócito 100%. Então, ele não volta a ser o mesmo melanócito que ele era lá no passado. Ele continua sendo esse melanócito que metabolicamente está ativo, com as organelas grandes, hipertrofiado, hiperprodutivo. Eu consigo... Com aumento de expressão de estrogênio, de receptor de estrogênio, né? Com aumento, né? Quando você faz uma biópsia de uma pele com melasma, encontra-se bastante fator de crescimento endotelial, vascular, então tem bastante vascular, exatamente. Tem muita vasodilatação na pele com melasma, tem muito processo inflamatório na pele com melasma. Se você pegar uma pele com melasma e colocar uma lupa de aumento, você consegue ver telangiectasias nessa região, que já é uma rede de capilares muito danificados. E toda essa inflamação e todo esse melanócito, eu não consigo regredir isso 100% e nem rápido. E as pessoas não entendem que o tratamento do melasma, ele não é um tratamento rápido, ele é um tratamento demorado. E a cliente chega para mim e ela fala assim, quantas sessões? Né? E quando ela pergunta quantas sessões, se eu não dou uma aula para ela sobre o melasma, ela fica pensando que ela vai fazer ali 1 mês de tratamento e que o seu melasma vai desaparecer. Então, a primeira notícia que a gente tem que dar para ela é que melasma não tem cura. Melasma tem tratamento, mas melasma não tem cura. E quando eu consigo alcançar o meu resultado, o melhor do meu resultado, que vai depender do meu tratamento e da cliente, porque depende muito dela, quando eu alcanço esse meu melhor resultado, eu preciso administrar esse resultado, eu preciso cuidar desse resultado. Porque se eu conseguir inibir o melanócito, se eu conseguir reduzir a quantidade de mancha e a aparência por fora é de menos melasma ou de quase 100% que eu não vejo melasma, qualquer descuido que eu tenho ou abandono do tratamento, o melanócito começa de novo naquela ânsia de produzir um monte de melanina de forma desorganizada e a pele mancha de novo. Vou dar um exemplo. Fiz um tratamento de 3 meses, a pele da minha cliente ficou linda. Chegou dezembro, ela foi para a praia, foi para o Recife e ficou 15 dias no Recife. Lá, o que juntou? Juntou calor e juntou muito sol. Então, ela estimulou de novo aquela pele que nós demoramos 3 meses para acalmar. E aí, o que acontece? O melasma dela exacerba novamente. É claro que quanto mais a gente trata, menos a gente tem. Isso é uma verdade. A gente tem percebido que... O som tá com eco, estão falando. Será que é o seu, Natália? Não sei, eu baixei já aqui o meu. Melhorou, gente? Respondam aí pra gente. Vou mexer aqui no meu, pera um pouquinho. Tá.
Vai falando aí, Natália. Não, é bem isso. Se a gente não, desde o começo, a gente não explica para o nosso cliente as necessidades dele, estar, né, participando desse tratamento de uma forma que ele vai ter que ter a contribuição dele em casa, no home care, do todo dia. Ele vai ter que ter a paciência, que não é um tratamento que a gente vai conseguir chegar no resultado em 30 dias. Muitas vezes, com 30 dias, a gente já tem uma melhora. Uma melhora visual, uma melhora que ele já começa a ficar satisfeito. Mas a gente precisa continuar, 60 dias, em média 90 dias, a gente começa a ter ali um resultado bastante significativo. Mas é bem isso que a Poliana falou. Se num outro momento, essa pele que já está com esse melasma não curado, mas controlado, e o cliente não está ciente de que se ele se submeter a algumas condições, como por exemplo, a exposição solar, como ela acabou de dizer, né? Numa praia, com radiação solar mais intensa, pode novamente reativar aquela área onde os melanócitos já têm uma condição metabólica exacerbadas, vai voltar a manchar, a hiperpigmentar. Então, se a gente não der essa informação para o nosso cliente desde o começo, né, Poliana? Depois o cliente vai ficar achando que foi até enganado. Por quê? Como assim voltou? O tratamento não foi suficiente. Porque não foi bom. Durou um tempo só e não foi bom. Voltou tudo. Não é que voltou. É que é uma afecção crônica. Muitas vezes eles já chegam na avaliação falando, já fiz muitos tratamentos e nenhum surtiu efeito. Quando você vai investigar, uma grande porcentagem é que realmente não foi feito um tratamento adequado. Isso a gente tem observado, né? Com alguns... Uma grande maioria. Tem essa pergunta, quais os tratamentos que a gente não deve fazer, né? Tem. E aí muita gente faz esses tratamentos. Não sei por quê. Eu acho que é falta de recurso, falta de conhecimento, falta de estudar. O pessoal está precisando buscar mais o que pode e o que não pode fazer. Mas uma porcentagem grande de pessoas é porque não entendeu. Então, assim, às vezes até o profissional fez um bom tratamento, mas a pessoa não entendeu qual é o papel dela. Entendeu? Uhum. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho melasma, tá? Eu tenho melasma há muitos anos. Eu comecei a ter melasma com 30 anos. Se você olhar minha pele de perto, você vê que eu tenho melasma. Mas se eu tiver ali com uma base somente, um filtro solar com base que seja, ninguém vê que eu tenho melasma. Mas quando eu vou pra praia, que eu sou obrigada a ir na praia, tá, gente? Não é porque eu quero, mas quando eu vou pra praia, eu uso um protetor do mais forte, eu retoco a cada meia hora, se eu conseguir. Eu uso um chapéu, não sei se alguém já viu uma foto minha na praia, eu uso um chapéu desse tamanho, eu fico debaixo do guarda-sol e eu fujo do sol muito. Eu tento ir na praia assim no horário que não tem sol. E mesmo assim, eu volto com a minha manchinha do melasma mais exacerbada. Entenderam? Porque junta a radiação solar, junta com o calor. E tudo isso faz com que, continuamente, eu tenha uma agressão muito aguda. E eu não consigo desinflamar essa pele a tempo e eu já estou de novo lá no sol. Então, essa inflamação, ela vai ficando praticamente 100% do dia. E aí, quando eu volto, eu preciso de quê? 2, 3 meses para minha pele começar a clarear de novo. Então, eu vou usando cremes clareadores, eu vou fazendo todo ali um arsenal de coisas que nem sempre eu faço certo como deveria, porque eu não deito na maca, eu mesmo faço em mim mesmo nos horários ali, nos intervalos que dá tempo. E tem semana que dá, tem semana que não dá, né? Só que eu já tive melasma na testa, não tenho mais. Eu já tive melasma no buço, não tenho mais. Hoje o que ficou são 2 pedacinhos aqui da minha bochecha, mas eu ainda tenho. E por que esses 2 pedacinhos não sumiram? Porque provavelmente nessa área é um melasma misto, né? Que é um melasma que está um pouco na epiderme e um pouco na derme. E um pouco na derme. Esse pouco na derme eu não consigo tirar. Eu consigo tirar o que está na epiderme, porque a epiderme ela tem alto poder de renovação celular.
E eu vou tirando as células manchadas, vou renovando por células novas, e esses queratinócitos novos que vão voltando, eles ainda não estão carregados de melanina. E por esse motivo, eu tenho uma aparência de clareamento muito grande. Mas lá no fundinho da derme ainda tem um pouco de mancha. Por isso que quando eu tô sem maquiagem, você vê que eu ainda tenho um pouquinho de melasma, que é esse melasma dérmico. Então, pelo fato de eu ter o melasma dérmico, ele não vai sair nunca 100%. Então, você perguntou, melasma tem cura? Não, 100% não tem. O melasma epidérmico tem 100% de cura. Por quê? O epidérmico, a mancha está na epiderme. E eu renovo, a mancha sai. Mas a porcentagem de melasma epidérmico é muito pequena. Quando a cliente chega para nos procurar, esse melasma, não, a maioria das vezes, não está só É misto. Quer ver o que a literatura fala que eu acho muito interessante? Se você não tem como ver se esse melasma é epidérmico ou dérmico, ou misto, que está nas duas áreas. Você não tem um aparelho, um equipamento de diagnóstico, como é a lâmpada de Wood, que você consegue visualizar. Mas tem algumas perguntas que você pode fazer. Por quê? Porque a literatura fala assim, que mulheres após os 40 anos, a chance de um melasma ser misto é muito maior. A porcentagem é enorme. Mulheres que já tiveram pelo menos 2 filhos, a chance do melasma ser dérmico é muito maior, pelo número de gestações, né? Mulheres que moram no país tropical, nós moramos todos, né? Mas em estados muito quentes, de muito calor, 40 graus, o tempo todo não tem inverno, a chance de ter o melasma dérmico é maior. Aí junta aí, ó, nós moramos numa cidade quente. A maioria das clientes que chegam com melasma já tem filho, já tem mais de 40 anos. Então, a maioria tem, né? Era uma pergunta, você já respondeu? Ah, eu sou terrível. Então vamos recapitular. Melasma não tem cura, tem apenas um controle, né? Você mesma citou que você já teve na testa, não tem mais, já teve em região de buço, não tem mais, mas que continua aqui, né? Claro, não é aquele melasma marrom escuro, né, Poliana? Porque ela também tem um fototipo claro e porque ela cuida. Porém, provavelmente é um melasma misto. Melasma é uma patologia inflamatória crônica. Se forem feitas as biópsias, então a gente vai encontrar ali fator de crescimento vascular, aumento da expressão de estrogênio na superfície das células, né, responsáveis pela produção da melanina. Então a gente já capilares. Isso, vasodilatação, por isso que tem o exudato, né? A formação desse edema e do extravasamento ali do exudato na formação de uma afecção crônica, inflamatória crônica, para todo mundo compreender que realmente é uma afecção que a gente tem que estudar e entender o que acontece ali no tecido para conseguir ter êxito. Melanócitos hipertrofiados com organelas gigantes. Gigantes. E o melanócito metabolicamente ativo. Lembrando isso para depois a gente falar no tratamento, tá? Isso, exatamente. Então, só para a gente fechar aqui, para a gente passar por uma parte das perguntas que nos fizeram, que eu acho bastante importante. Eu pus aqui uma ordem, mas eu vou mudar a ordem das perguntas que enviaram. Que teve uma pessoa, uma única pessoa, mas eu acho importante reforçar isso, que perguntou o que significa efeito rebote. Alô? Ouviu? O efeito rebote é quando você tem um tratamento eficaz, que aparentemente foi eficaz, que você fez um tratamento e falou assim, nossa, como clareou, parece que, nossa, clareou muito o melasma. E a pessoa fica com essa pele clara por um período de tempo curto e logo em seguida ela fica com a mancha pior do que ela estava. Ou seja, e o que pode ter acontecido? Tudo. Quando você exacerba o processo inflamatório, às vezes você usa um tratamento que a parte clareadora é muito forte,
mas a parte inflamatória também é muito forte. Também. Então, como o efeito clareador é muito forte, ele clareia rápido. Só que como o efeito inflamatório também é muito forte, na sequência, aquela inflamação ela não cessa. Então, ela estimula a produzir muito mais. Um exemplo disso é a hidroquinona, né? Que a gente não usa mais. Infelizmente, ainda tem alguns profissionais que indicam a hidroquinona. A hidroquinona é um ativo extremamente tóxico. Ela é de uma família de produtos muito tóxicos. Hepatotóxico, principalmente, citotóxico para nossa célula. E a hidroquinona é extremamente inflamatória. Tanto é que quando você usa, a pele fica até vermelha. Então, o que ela faz? Ela tem um efeito clareador muito grande, porque ela inibe a enzima tirosinase para não produzir mais mancha. Mas ela inibe de uma tal forma, porque ela é muito forte. Então, num primeiro momento, a pele fica muito clara. Mas, na sequência, aquele efeito inflamatório não vai embora. Então, a mancha vem muito pior. E quanto mais você usa produtos assim, mais efeitos rebote você vai tendo. Você agride demais a tua pele. Lembra assim, o melanócito, que é a célula produtora de melanina, ela é de origem nervosa. Ela é a mesma origem do nosso neurônio. Lembra? Nosso neurônio, se morrer, não regenera. Não regenera. Pouco. Se o melanócito morrer, não regenera. Por isso que onde o melanócito morre, eu tenho manchas acrômicas, né? A célula nervosa, ela tem um efeito de ação e reação. Então, por exemplo, vamos comparar com o neurônio. Eu pensei em mexer o braço, eu tenho um efeito motor, eu penso e mexo o meu braço. Ação e reação, não é? Toda a minha parte esquelética tem um comando para mexer o braço. Quando eu falo de melanócito, ela também é uma célula que tem ação e reação. Então, toda vez que eu agredi o melanócito no decorrer da minha vida, desde o dia que eu nasci, quando eu fiquei agredindo ele com alguma coisa inflamatória, com sol, N fatores que nós temos que insistem, né, em atacar o melanócito, e depois dos hormônios, quando eu comecei a entrar na puberdade, eu fui agredindo ele. E a função do melanócito é produzir melanina. Melanina essa que é para me proteger. Nós estamos falando de melasma. Perguntaram aí o assunto. Nós estamos falando do melasma. Então, esse melanócito, toda vez que ele foi agredido a vida toda, um ano após o outro, um dia após o outro, ele produziu melanina para proteger, porque a função dele é proteger. Mas, na verdade, ele ficou sendo o quê? O vilão da história. Mas ele só está fazendo e ele não é. Fazer. Exatamente. E aí, quando eu vou lá e já tô toda manchada, e eu quero fazer um tratamento, quando eu faço um tratamento agressivo, o que eu faço? O que o melanócito faz? Ele responde fazendo o que ele sabe fazer, né? O que ele sabe fazer? Produzir melanina. Só que agora ele já está totalmente desorganizado. Então, ele não vai conseguir produzir melanina do jeito que ele produzia lá no passado. Então, ele produz melanina de forma desorganizada e em grande quantidade. Então, por isso que quando a gente agride, fazendo um tratamento estético, nós estamos estimulando a nossa pele a piorar e não a melhorar quando o quesito é melasma. Exatamente. Okay? Exatamente por esse motivo que a gente tem que tomar cuidado com o tratamento que a gente faz, porque senão, ao longo da nossa vida, a gente faz muitos tratamentos agressivos e piora. Aí melhora e piora, e melhora e piora. E o nosso corpo começa a entender que ele tem que ser mais esperto. Então, a cada vez que você agride de novo, ele já responde mais rapidinho rápido. Responde, porque ele está com retículo endoplasmático, complexo de Golgi hipertrofiados. Ele é uma célula que está preparada para a guerra. Ali, eu tô lendo. Né? É uma célula que está preparada para a guerra. Chegou o arsenal que vai colocar o tecido em perigo, ele está armado e ele começa a atirar para todo lado, liberando a melanina, que tem a função
te proteger da radiação que é agressora. Então, coitado do melanócito, né? Ele A não é o melanina, na vilão. verdade, ela funciona como um guarda-chuva sobre o núcleo das nossas células, né? Ela faz um sistema de guarda-chuva em cima do núcleo para me proteger, para a célula não ter mutações Exato. gênicas, né? Para que a gente não desenvolva, por exemplo, câncer de pele. Então, na verdade, o melanossil está Exatamente. corretíssimo, ele está fazendo certo. Nós é que estamos fazendo errado, né? E ele vai Exato, ficando porque cada ele está vez mais agindo, ativo. ele está agindo em prol da gente, né? Em prol do nosso organismo, para não permitir alterações nucleares, né? No código genético celular. Então a gente tem que entender isso, e isso é importante ser passado para o nosso cliente, né, Poliana? Deixa eu ver a próxima pergunta aqui, porque eu acho que você já respondeu algumas. Você já respondeu. Veio uma pergunta dizendo assim: nós podemos tratar o melasma com recursos agressivos, como o jato de plasma e o eletrocautério, e o microagulhamento produzindo, foi uma pergunta bem grande, e o microagulhamento produzindo bastante orvalho sangrante ou não? Acho Eu que você já sempre até meio falo que assim, ó. respondeu. Bom, primeiro que jato de plasma eletrocautério é extremamente quente, extremamente inflamatório, né? Um E dos uma das recursos mais contraindicações inflamatórios que até. eu ensino em curso, não sei na internet, porque tem gente que pega coisa da internet de onde eu nem imagino, vídeos do YouTube, sites de propaganda, tem que tomar muito cuidado com isso. E hoje em dia não precisa, né? Jato de plasma eletrocautério contraindicação melasma. Ponto. Não tem que fazer. Até Bom, porque é uma melanose muito grande. Como é que você vai machucar uma região tão grande do rosto? E se você entender que é um processo inflamatório, você não vai fazer um processo inflamatório. Microagulhamento, eu tenho que pensar o seguinte. Eu tenho uma cliente que quer rejuvenescer. Eu vou fazer um microagulhamento para ser inflamatório. Porque as técnicas inflamatórias me estimulam muito colágeno, elastina e ácido hialurônico. Então, toda vez que eu quero rejuvenescer, eu busco técnicas mais inflamatórias. Tanto é que o jato de plasma eletrocautério é uma delas. O microagulhamento é outra. Radiofrequência fracionada, outra. Laser, né? Laser ablativo, outra técnica fantástica. Essas técnicas agressivas, elas têm total indicação para o envelhecimento, mas elas não têm indicação para o melasma. pro melasma. Para o melasma, porque eu vou inflamar mais, eu posso piorar, né? Então, na verdade, o microagulhamento não é que ele não deva ser feito, ele pode ser feito, mas ele tem que ser feito de uma forma diferente. Microagulhamento para o melasma tem uma forma diferente de fazer. Então, você vai fazer para não inflamar. Você vai usar para o drug delivery, para melhorar a melanina dentro dos queratinócitos, para melhorar a nossa epiderme, para ativar a renovação celular. Tem vários fatores que me fazem pensar no microagulhamento para o melasma, mas não a inflamação. Isso. Qualquer fototipo pode desenvolver melasma? Sim ou não, Poliana? Você já deu até o seu exemplo, né, gente? Acho que ficou já respondido. Eu também tenho assim, melasma. Que os fototipos 3, 4 e 5 são os que mais têm melasma. Tá? Isso é o que a literatura fala. Por quê? Diz que o fator 1 e o fototipo 1 e o 2 têm menos melasma, porque a quantidade de melanina que eles produzem é muito insignificativa. Então, mesmo sendo agredido, é mais difícil de acumular melanina numa determinada região. E que, inclusive, a melanina do ruivo é mais difícil ainda, que é a feomelanina, que é a melanina laranja. Que a eumelanina é a melanina que incide no melasma e não a feomelanina. E que o fototipo 6, ele já produz uma quantidade tão grande de melanina o tempo todo que ele não produziria mais para formar o melasma. Mas existe. Porque ele já produz excessivamente. Já produz a capacidade máxima do seu melanócito.
Mas existem exceções. Existem exceções para o fototipo 1, existem exceções para o 2 e para o 5, para o 6. Mas que os mais acometidos, se você for olhar o que aparece na clínica para nós, realmente é 3, É 4 e fototipo 5. 3 e O 4 que e 5. muda desses fototipos é a coloração da mancha. Porque a coloração Exato. da mancha ela tem dois fatores. Ela está relacionado ao tipo da melanina que eu produzo, né? E está relacionada com oxidação. Uma melanina muito Sim, oxidada é uma mancha castanho, eu falo que é castanho preto. Castanho, marrom escuro, né? Quase enegrecido. isso. E uma melanina menos oxidada é uma melanina de um castanho mais claro. Ok? Uhum. Tanto é que quando você fala para o seu cliente, indica para ele tomar fitoterápicos que são antioxidantes, a melanina clareia. O melasma clareia só pelo uso de antioxidantes orais. Por quê? Porque Exatamente. tem Faz oxidação muita ali dentro. diferença. É. Você já está tratando de dentro para fora essa oxidação e a inflamação, né? Você já está dando subsídios para esse tecido responder melhor ao que você vai fazer externamente aquele tecido. Então, Inclusive, é a gente muito tem que. indicado o uso de fitoterápicos, né, que são produtos Uhum, ativos de livre prescrição para serem sim, manipulados em farmácias magistrais. É muito utilizado o uso de antioxidantes para o tratamento do melasma e de produtos que são anti-inflamatórios naturais do nosso tecido. E a combinação deles auxiliam muito no clareamento daí do melasma. Então, nós podemos citar muito. aí o Bioblank, o Oleolar, que são muito utilizados como antioxidantes, o Polipódio leucotomos, muito utilizados Leucotomos, também, o Bioarct. E um que eu gosto bastante, que é anti-inflamatório, é o resveratrol. O resveratrol. resveratrol é ótimo para rejuvenescer, para remover a inflamação da pele. Então, assim, os fitoterápicos, eles precisam vir para nos ajudar. E o que acontece muitas vezes com a nossa cliente do melasma? Eu sempre falo isso. Ela quer sarar, mas ela não quer pagar. Ela quer acabar com o melasma dela, mas ela não quer investir, né? E aí, sem Exatamente. investimento, não tem como tratar. Então, ela precisa fazer um investimento inicial para ver um retorno, para ver uma resposta, e depois Eu, fazer a eu, manutenção dos resultados. eu dou uma dica aqui, né? Uma dica de clínica mesmo, da minha prática aqui. Eu já tive vários perfis de pacientes que chegaram para tratar melasma e um dos mais difíceis é eu não gosto de tomar nada, É. né? Não quero tomar nada. Sentei, expliquei, informei. Ah, eu prefiro tentar sem tomar nada, mesmo assim. Falei, então tá bom. Mas se você tomar, a resposta vai ser melhor. Passaram-se 3 semanas. Ai, o que eu faço? Vamos começar? Vamos começar a tomar. Aceitou tomar. A evolução foi outra. Porque é o que eu costumo dizer, o cliente vem uma vez por semana, em média, num tratamento de melasma, na sua clínica, no seu consultório. Mas o nutracêutico via oral, ele tá te auxiliando todo dia, né? Não é o único home care que a gente indica. E realmente, depois que começa a tomar o via oral, a resposta para o resultado é outra. Então, hoje eu já aprendi. Ah, não quer tomar? Ok, tá bom. O dia que você quiser, a gente começa o seu tratamento, porque a gente não vai ficar patinando sem ter resultado. E hoje eu tenho 100% das clientes que vêm, dos pacientes que vêm para fazer tratamento do melasma, aceitam de imediato entrar com um nutricêutico e eu coloco. Tem que ser pelo menos 90 dias. Então fica aqui uma dica para que a gente já informe logo no começo. Faz parte do tratamento, é importante que ele aconteça, Deixa eu dar um né? oi pro pessoal aí, meus queridos Fala. seguidores. Tem uma aluninha minha aqui que ela falou um negócio, deixa eu achar aqui, que é bem isso. Elisandra, tudo bem, querida? Adoro essa prof. Manchas, tratamento devagar e sempre. É o meu É isso lema da aí. aula de que é o meu lema da aula de melasma, devagar e sempre. Gente, quando a gente tem Exatamente. uma boa abordagem com o nosso cliente,
quando a gente sabe explicar, quando a gente usa termos técnicos, científicos, explica tudo nos mínimos detalhes, faz ele entender, gente, é outra Você reação. ganha o teu cliente ali. Exatamente. Você mostra que você tem conhecimento e aí realmente ele vai confiar no seu trabalho, tá? Qual vai... Vê aí, Natália, que eu tô sem óculos. O que tem a me falar sobre o peeling 3D? Não, a de cima. Qual vai ser o nutracêutico, né? Que eu posso Ah, indicar. o nutracêutico? Olha, Deixa eu ver aqui. associação de oliolá com polipódio leucotomos e resveratrol dá um resultado bem legal. Muito Dá bom. para usar piquenogenol com resveratrol e polipódio leucotomos, dá um resultado bem legal também, tá? Vai na farmácia de Vitamina C. manipulação, conversa com o farmacêutico, vitamina C também dá. Veja o que o farmacêutico... Hoje em dia, os farmacêuticos têm, os que trabalham muito com a parte de estética, de nutracêuticos, eles têm fórmulas já que eles já costumam fazer, né, para os clientes. E assim, nem aconselho dar para o cliente tomar sem fazer tratamento, viu, gente? Porque ele vai Sim. melhorar só com as cápsulas orais. E não vai querer fazer o tratamento, mas ele não vai tomar as cápsulas para sempre. E às vezes as cápsulas não são suficientes, às vezes não, quase nunca. Faz parte do tratamento, precisa acontecer, mas todo o resto também. Sim. Vamos lá para mais uma pergunta? Senão a gente não vai conseguir fechar tudo que mandaram. Quais as melhores associações para um tratamento de melasma? As melhores associações. Eu gosto muito de usar peeling químico para o melasma, peelings que não são inflamatórios. Qualquer peeling químico? Não, peelings não inflamatórios. E é aquilo que eu falei agora há pouco, devagar e sempre. Se você fizer um peeling, assim, se você fizer um peeling muito agressivo, vai ser um peeling inflamatório. Se você fizer um peeling inflamatório numa pele que foi agredida a vida toda, o que a pele dela vai fazer? O que o melanócito vai entender? Ela vem de um monte de tratamentos aí agressivos. Ela vem de melhoras e pioras, melhoras e pioras. Essas pioras são os efeitos rebote que nós falamos. Não é de uma semana, não é de um mês, são de anos. Né? Então ela vem ali por uma pele judiada, dá dó. Pensa, gente, que dó dessas peles, não é? Só para comentar aqui, eu faço parte de um grupo de melasma no Facebook para conhecer a cabeça das mulheres com melasma. Eu fico assustada com as coisas que elas falam. Gente, cada uma com que elas passam no rosto. Bicarbonato de sódio, vinagre branco, uma coisa assim horrorosa. Eu falo assim, Jesus amado, as pessoas estão perdendo a noção. Uma receitando para outra, elas pegam a receita às vezes do médico, que às vezes nem é uma fórmula que eu usaria nunca na vida. Tira a foto e põe no grupo. Ó, gente, vai na farmácia e compra isso. E é esse tipo de público que a gente está atendendo, que vem, fiz tratamento com um monte de profissionais e não melhorou. Não melhorou porque fez errado, né? Aí faz ali, pensa essa cliente, essa que eu estou citando. E aí você chega e faz, por exemplo, um peeling inflamatório. O que a pele dela vai fazer? Vai clarear um monte, porque descascou. Na sequência, ela mancha tudo de novo. Então, se eu for usar um peeling mais agressivo, em algum momento, não vai ser logo de cara. Primeiro, eu tenho que acalmar essa pele, tirar o processo inflamatório. Então, como que eu faço? A gente usa peelings que não são inflamatórios. Não sei se vocês já ouviram falar que a gente tem peeling quente, muito quente, morno e frio. Então, a gente faz uma junção de um peeling morno, que é o mandélico, com um peeling frio, que pode ser a gluconolactona, que vai ter um efeito queratolítico, vai estimular a renovação celular, vai ajudar a tirar células velhas e manchadas, vai estimular a produção de células novas, jovens e não manchadas. Devagar. Entenderam? Baixa concentração. Sabe aquele peeling que você aplica na pele e deixa 10, 15, 20 minutos, você fala assim, nossa, parece que quase não aconteceu nada? É esse. É um peeling que vai fazer uma renovação celular lenta, gradativa e ao mesmo tempo vai trazer muita hidratação para essa pele, que é o que essa pele precisa. Nunca começar um tratamento de melasma antes de fazer pelo menos umas 2 semanas de hidratação. Hidratar muito essa pele para ela responder melhor.
hidratei bem essa pele, comecei com peelings suaves, peelings superficial. E aí, sim, eu vou unir com um equipamento que vai trabalhar a nível celular. E esse equipamento é o LED ou laser terapêutico. Hoje, a fototerapia, que é o LED laser terapêutico, é imprescindível numa clínica estética. Fizeram um peeling do Mar Morto em mim para tratar o melasma. O peeling do Mar Morto tem que saber trabalhar e o momento de trabalhar para o melasma. Às vezes a gente vem uma... A gente tem o curso do peeling do Mar Morto na escola. Na verdade, a gente não chama de Mar Morto, né? A gente chama de peeling de Israel, que é o produto Rose de Mer, da Cristina Zerraf. Mas não é o nome peeling do Mar Morto, porque esse nome é uma marca registrada, a gente não pode utilizar. Mas o uso, a Natália pode falar melhor que eu, né? Ele é um peeling diferente. Até nós podemos utilizar, mas não logo de cara, entendeu? Eu preciso primeiro preparar essa pele. Essa pele está desidratada, essa pele está desnutrida, essa pele está agredida, o melanócito está desesperado. E aí você vai lá e faz um tratamento agressivo, mas a gente vê na internet. Fez um tratamento tal lá, super agressivo e a pele ficou branca. Mas você viu a foto do antes e depois, mas você não conversou com essa cliente depois. Isso, exatamente. Não é? Quem está falando comigo aí do peeling do Mar Morto, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vê na internet. Às vezes eu vejo assim, uma pele extremamente marrom chocolate. E o depois, a pele ficou branca, do nada, sumiu a mancha. Aí eu pergunto, e o depois do depois? Cadê a foto do depois? Porque aí, muitas vezes, a pele faz um grande efeito rebote, mas a gente não publica. Porque a gente publica só o bonito, não é? Só o resultado bonito. A gente não publica. Exatamente. Então, a ideia é fazer o contrário. É preparar essa pele, é tratar essa pele, é hidratar essa pele, é acalmar essa pele, é ir removendo a melanina aos poucos e lá no futuro, depois com essa pele pronta, preparada, calma, aí sim eu posso pensar em fazer um peeling mais agressivo, de repente, para tirar o resto de mancha que ficou. Lembrando, se a mancha for dérmica, gente, ela não vai sair. Ok? Ela vai ficar. Ela pode ficar menos escura, mas totalmente o melasma dérmico não regride, né? Exatamente. Então, assim, o mandélico tem uma boa indicação, o gluconolactona tem uma boa indicação, lactobiônico tem uma boa indicação, ácido lático, são vários ácidos mornos e frios, né? Vamos pensar num muito quente aí, o ácido salicílico é muito quente. Vamos pensar num quente também que eu não faria, o ácido glicólico. Lá no passado a gente usou já, mas hoje em dia a gente sabe que ele é muito, né? Muito quente. Você considera o peeling 3D agressivo? Qual o peeling 3D que você está falando? É o peeling de tulípia? Me responde, que daí eu já te falo, tá? Então, assim, descamou demais e ficou muito vermelho, fez muito vasodilatação? Cuidado! Faça, então, LED. Para controlar. Para controlar um pouco. Para modular a atividade celular. Isso, tem que modular a atividade inflamatória o tempo todo num tratamento de melasma. Então, assim, você sabe, Poliana, que esses dias eu atendi uma paciente, que veio muito triste com uma hipercromia, uma HPI, não era melasma, mas era uma HPI pós-tratamento, e ela falou assim para mim que ela quis fazer o tratamento para controle, né, para remoção da HPI comigo, e aí ela falou, sabe, eu nunca fiz essa fototerapia que você disse que vai fazer em mim, mas já uma vez uma profissional que me atendeu disse que isso era pura enganação, né? E aí eu falei, poxa, é um dos recursos. Eu falei, poxa, é um dos recursos mais maravilhosos para a gente trabalhar, não só as hipercromias, né? Mas a gente usa fototerapia, pelo menos lá na clínica, a gente usa praticamente para tudo. Capilar, tem que ter fototerapia, então, essa fototerapia é imprescindível hoje. Tem que ter uma fototerapia boa, que funcione, boa, né?
Ela falou aqui, perguntou do peeling 3D. Ela Nosso falou cabelo que é tá o peeling da acabando. tulípia. É de tulípia, sim. O Ela peeling de falou que é o da tulípia, tulípia. o peeling de tulípia, lá no passado, ele era um peeling mais forte. Fazia uma descamação muito intensa da pele, causava um processo inflamatório, a pele ficava igual um tomate. Hoje em dia, o peeling de tulípia está mais ameno. Foi mudada a formulação de um tempo para cá. E ele tá um peeling mais ameno. O que você tem que verificar no peeling de tulípia, na cliente que você vai aplicar. Ele tem deixado a pele muito vermelha? Porque ele é feito 3 dias consecutivos. Se ele deixar a pele extremamente vermelha, você vai ter um processo inflamatório exacerbado. Se é uma pele foi muito agredida a vida inteira, ela vai ter um efeito rebote desde a primeira sessão. Então, assim, quero usar o peeling de tulípia. Minha cliente não ficou com a pele muito vermelha. Ótimo, vai ter uma descamação sem criar um grande processo inflamatório. No entanto, eu não começaria por ele. Eu começaria dando suporte para essa pele, dá matéria-prima, nutrientes, hidrata,